Olá, antenados e antenadas, sejam todos e todas muito bem-vindos à nossa quarta aula da unidade 3, Estrutura Sequencial, do curso Fundamentos de Programação em C. Nesta aula de hoje, nós iremos estudar os operadores da linguagem C. Beleza? Vem com a gente que a aula de hoje tá massa. A linguagem C tem 5 operadores principais. Vamos estudar cada um deles. Então, a linguagem C tem um operador de atribuição, que nós já discutimos na aula anterior, que atribui um valor a uma variável. Nós temos os operadores aritméticos, como soma, subtração, multiplicação, divisão e o módulo, que é o resto da divisão. Nós temos os operadores de incremento e decremento. Nós temos os operadores relacionais, maior, menor, maior igual, menor igual, a igualdade e a diferença. Vamos estudar cada um deles. E os operadores lógicos, o i, o ou e a negação. Vamos estudar cada um desses operadores, beleza? Então vem com a gente. Os operadores de atribuição. Nós já estudamos na aula passada. Então, o operador de atribuição serve para atribuir um valor a uma variável, a uma ou mais variáveis, né? Então, aqui alguns exemplos. A recebe 5, então eu estou atribuindo o valor 5 à variável A, mas eu posso fazer coisas mais complexas, como nós discutimos na aula anterior, do tipo y recebe x, que recebe 5, i recebe i mais 2, i recebe i vezes 2, i recebe i dividido por 2. Os operadores de atribuição a gente já discutiu na aula anterior, então eu vou passar mais rápido hoje, beleza? Os operadores aritméticos. Os operadores aritméticos são operadores simples que você já conhece da matemática: adição, subtração, multiplicação, divisão. A novidade aqui é o resto, é o módulo, né, que é um operador interessante, e algumas considerações sobre a relação entre operador aritmético e o tipo de dados. Vamos estudar essa relação olhando alguns exemplos práticos. Vamos lá para o código? Vem com a gente. Então, pessoal, para mostrar a relação entre o operador de atribuição e os tipos de dados, eu fiz aqui um pequeno exemplo, programinha em C, importação das bibliotecas que a gente vai usar, ok? Função principal do meu programa, não corpo principal do meu programa, int main void, abre chave. Depois eu dou um printf aqui, o operador de atribuição, né, para a gente saber que estamos trabalhando aqui com o operador de atribuição. Em seguida, eu declarei 4 variáveis do tipo float, x, y, z e w. Na linha seguinte, eu estou atribuindo a x o valor da divisão de 7 por 2. Em seguida, eu imprimo o valor de x. Qual será o valor de x? Qual será o valor impresso? Vamos ver? Vou clicar aqui no Run, executar o programa. E aí ele imprimiu. O valor de x é 3. E não 3.5 como talvez você esperasse. Por que aconteceu isso? 7 é um valor inteiro. 2 é um valor inteiro. Professor, mas x é uma variável do tipo float. Ok. Mas essa operação de divisão, ela está dividindo um valor inteiro por outro valor inteiro. Então, o resultado será um valor inteiro. Como 7 dividido por 2 é um valor real, 3.5, o que é que a linguagem C faz? Trunca esse valor para o inteiro. Pega só a parte inteira, que é 3. Então, ele atribui o valor 3 à variável x, que é uma variável float. Beleza, por isso que quando eu imprimo está 3.0. Ele está armazenado como float, mas está armazenado o valor 3. Porque o valor da divisão de 7 por 2 vai ser 3. Porque eu estou dividindo um inteiro por um inteiro, isso vai resultar num inteiro. Então, muito cuidado com relação a esse aspecto. Bom, eu poderia fazer o seguinte, ó, testando aqui com a variável y. Y recebe 7 dividido por 2.0. O que acontece agora? Agora eu estou dividindo 7, que é um valor inteiro, por 2.0, que é um valor float. Como é que eu divido um inteiro por um float? Para fazer essa divisão de um inteiro por float, como é que a linguagem C funciona? Como é que ela
executa, ela pega o valor 7, que é inteiro, e converte, sobe o tipo de dados dele para float. Então, eu vou converter implicitamente esse 7 para um float. Então, vai ser 7.0 dividido por 2.0. Aí, o valor de y vai ser 3.5, porque eu estou dividindo um float por um float e atribuindo numa variável float. A mesma coisa ocorreria se eu fizer 7.0 dividido por 2. Nesse caso, eu estou dividindo 7.0, que é um valor float, por 2, que é um valor inteiro. Então, ele vai converter automaticamente o 2 para float e vai fazer a divisão de 7.0 por 2.0. E aí, o valor vai ser 3.5. Vamos ver? Cliquei aqui no Run. Então, vamos lá. Ó. O valor de x é 3, né? Como a gente já tinha visto anteriormente. O valor de y é 3.5 e o valor de z é 3.5. O que foi que ocorreu aqui? Uma conversão implícita. Show! Mas isso é um pouco estranho, né? Como é que eu posso deixar isso claro no meu código? Beleza, eu posso fazer uma conversão explícita. Vou fazer o seguinte, ó. W recebe float 7 dividido por 2. Então, agora eu estou pegando o valor 7, convertendo explicitamente para um float e aí sim dividindo por 2, que é um inteiro. Então, a divisão de um float por um inteiro vai dar um float. Por quê? Porque o compilador vai pegar o 2, que é inteiro, converter automaticamente para o float e fazer essa divisão de um float por outro float. E aí o resultado armazena na variável w. Vamos ver como é que fica. Cliquei aqui no Run. Então, beleza, ó, o valor de w é 3.5. Qual é a vantagem de fazer a conversão explícita aqui? Apenas que o seu código vai ficar mais claro para quem for analisá-lo, para quem for lê-lo. Agora, vamos dar uma olhada no operador resto da divisão, ou módulo, ou mod. Vamos ver como é que ele funciona, beleza? Vamos lá. Bom, para exemplificar o funcionamento desse operador módulo, eu criei uma variável resto, que é inteira, né, do tipo int. E depois eu estou atribuindo aqui, ó, a resto, estou atribuindo o resto da divisão de 0 por 3. Quanto é que é o resto da divisão de 0 por 3? E se eu atribuir à variável resto o valor do resto da divisão de 1 por 3? 2 por 3. Se eu atribuir ao resto o valor da divisão de 2 por 3 e de 3 por 3. Bom, vamos rodar aqui, né? Então veja, eu estou pegando sempre o resto da divisão. Mas, professor, qual a utilidade desse operador módulo? Bom, a gente vai usar pra caramba, vai usar muito, bastante nos exercícios dessa disciplina para resolver vários problemas legais. O primeiro deles é saber se um número é par ou ímpar. Então essa é a aplicação mais simples do operador módulo ou resto da divisão. Vamos ver como é que funciona. A ideia é simples. Se eu pegar um número par, dividir por 2 e o resto for 0, é porque esse número é par. Se eu pegar um número, dividir por 2, pegar o resto e ele der diferente de 0, é porque esse número é ímpar. Então, ok, vamos fazer um exemplo. Eu estou fazendo aqui, resto recebe o resto da divisão de 10 por 2. 10 é par. Então, aqui ele vai imprimir o resto dessa divisão, que é 0. Se for 0, eu sei que ele é par. Para exemplificar com um número ímpar, então, resto recebe, a variável resto vai receber o resto da divisão de 11 por 2. Então, vai ser um valor 1, vai ser um valor diferente de 0, então eu sei que esse número é ímpar. Vamos rodar aqui. Resto da divisão de 10 por 2, 0. Então, eu sei que ela é par. Resto da divisão de 11 por 2, 1. Então, eu sei que ele é ímpar. Então, isso era o que a gente tinha para falar sobre o operador de atribuição. Vamos agora estudar o operador de incremento e decremento. Beleza, vamos voltar lá para o slide, ok? Ok, vamos para os operadores de incremento e decremento. Como é que funciona um operador de incremento? Para que ele serve? Bom, ele é utilizado para incrementar o valor de uma variável. E o que significa incrementar o valor de uma variável? Significa alterar o valor dessa variável, aumentar o valor dessa variável a partir do valor que ela já armazena atualmente. E o operador de decremento é o contrário, ou seja, um operador onde eu vou diminuir o valor de uma variável, de alguma forma levando em consideração o próprio valor da variável. Ok, então exemplos de operadores de incremento. Quando eu faço essa atribuição idade recebe idade mais 1, eu estou fazendo um incremento. Eu estou incrementando o valor da variável em uma unidade. Eu estou aumentando o valor da variável idade em uma unidade. Eu estou aumentando o valor da variável idade em uma unidade. Quando eu faço idade mais igual a 1,
eu estou fazendo exatamente a mesma coisa. É só uma sintaxe diferente. Estou fazendo com que a variável idade receba o valor já armazenado na variável idade adicionado de uma unidade. Isso é a mesma coisa que fazer idade mais mais. Uma sintaxe diferente para o mesmo operador de incremento. Então, o que esse idade mais mais está fazendo? Está fazendo idade recebe idade mais 1. Então, eu estou pegando o valor armazenado em idade, aumentando em uma unidade, somando 1 e alterando o valor da variável e atualizando o valor dessa variável. O decremento é o contrário, então eu vou atualizar o valor da variável a partir do valor já armazenado na variável, mas diminuindo uma determinada quantidade. Então, aqui eu estou fazendo idade recebe idade menos 1. Então, eu estou atualizando o valor da variável idade, levando em consideração o valor atualmente armazenado na variável idade e decrementando desse valor uma unidade e diminuindo desse valor uma unidade. Então, idade recebe o valor que eu já tenho na variável idade menos uma unidade. Mesma coisa que fazer idade menos igual a 1 é a mesma coisa que fazer idade menos menos. Entendido os operadores de incremento e decremento? Então, vamos ver como é que fica no código? Vamos lá. Então, vamos ver alguns exemplos aqui no código, né? Para exemplificar, eu criei uma variável idade e inicializei essa variável com o valor 10. Só para testar, na linha seguinte, eu imprimo o valor da variável idade, que é para a gente ter certeza que vai ser impresso 10. Depois eu faço idade recebe idade mais 1. Então, quando eu imprimir aqui, idade recebe o valor que eu já tenho em idade, que é 10, mais 1. Então, idade deve receber o valor 11. Então, quando eu imprimir aqui o valor de idade neste momento, deve ser impresso o valor 11. Em seguida, eu faço idade mais igual a 1. Ora, idade tinha valor 11. Né? O valor armazenado na variável idade era 11. Somando 1, 12. Então, idade vai receber 12. Quando eu imprimir aqui, então deverá ser impresso 12. Na linha seguinte, eu faço idade mais mais. Então, eu estou fazendo um incremento na variável idade. Estou fazendo idade recebe idade mais 1. Idade era 12, mais 1, 13. Então, quando eu imprimir aqui o valor de idade, deverá ser impresso 13. Ok, agora exemplificando o decremento. Idade recebe idade menos 1. Então, idade vai receber o valor armazenado em idade, que é 13, menos 1, 12. Então, idade recebe 12. Então, quando eu imprimir aqui o valor de idade, deverá ser impresso o valor 12. Depois eu faço idade menos igual a 1. É a mesma coisa de fazer idade recebe idade menos 1. Então, idade tinha valor 12, menos 1, 11. Então, idade recebe 12 menos 1, idade recebe 11. Por fim, eu vou fazer idade menos menos. Então, idade recebe idade menos 1. Idade era 11 menos 1, 10. Volta ao valor original, que era 10. Então, quando eu imprimir aqui esse último printf, né, o valor de idade é 10. Beleza? Vamos testar para ver se ocorre isso mesmo. Vou aqui executar. 3 hours later. O valor de idade é 10 inicialmente, depois ele incrementou para 11, depois para 12, depois para 13 e depois foi fazendo os decrementos. O decrementou para 12, decrementou para 11, decrementou para 10. Beleza? Entendido aí como é que eu faço o incremento e decremento? Certamente que sim. Uma vez que isso está entendido, vamos para casos mais interessantes, ok? Vamos ver um exemplo de incremento pós-fixado para a gente ver um caso interessante. Aqui eu declarei uma variável a do tipo int e atribuí o valor 4. Depois, na linha seguinte, eu estou declarando uma variável b e atribuindo a ela a mais mais. Aqui surge uma dúvida. O valor da variável a é 4. Ok, mas eu vou primeiro incrementar o valor da variável a, que é 4, e depois atribuo para b, ou primeiro eu atribuo o valor de a, que é 4, para b, e depois eu incremento o valor da variável a. Certo? Entenderam a dúvida? Então, eu estou imprimindo aqui o valor de a e de b para a gente ter certeza. Mas o que é que isso aqui está fazendo? O que é que esse a mais mais significa? Como o mais mais está depois do a, esse incremento é pós-fixado. Então, primeiro eu vou atribuir o valor de a b, então o valor da variável a era 4. Eu vou atribuir 4 à variável b. Após essa atribuição, após o a, então após a atribuição, eu incremento o valor da variável a. Então eu faço a
mais, A recebe A mais 1, A era 4, A passa a ser 5. Então, quando eu imprimir o valor de A, vai ser 5. Mas quando eu imprimir o valor de B, vai ser 4. Vamos ver funcionando? Então, ó, o valor de A é 5, beleza? Mas o valor de B é 4. Por quê? Porque esse incremento aqui é pós-fixado. Então, primeiro eu faço a atribuição do valor de A à variável B, que é 4. Depois eu incremento o valor da variável A. Então, B ficará armazenando o valor 4 e A armazenando o valor 5. Ok? Vamos ver um outro exemplo. Aqui eu estou declarando a variável C como uma variável do tipo int e atribuindo A menos menos. Quanto é que era o valor de A nesse momento? O valor de A nesse momento aqui era 5. Então, eu atribuo o valor de A à variável C, C vai receber 5. E após essa atribuição, eu decremento o valor de A, porque esse decremento aqui é pós-fixado. Então, quando eu imprimir o valor de C, eu vou imprimir 5. Mas quando eu imprimir o valor de A, eu vou imprimir 4. Beleza? Vamos testar? Então, o valor de A é 4 e o valor de C é 5. Beleza? Porque o decremento foi pós-fixado. Ok? Executado após a atribuição. Vamos ver um caso interessante de um incremento pré-fixado. Agora, ó, primeiro eu estou imprimindo aqui um texto exemplo pré-fixado, para a gente separar os valores e entender direitinho aí, né, na tela, né, na impressão. Estou atribuindo o valor 4 na variável A. Depois, ó, eu faço B recebe mais A. Ok, e agora? Eu primeiro atribuo o valor 4 à variável B e depois incremento A, ou primeiro eu incremento A e depois eu atribuo o valor de A para B? Como o mais vem antes do A, esse incremento é pré-fixado. Então, primeiro eu vou incrementar o valor de A passará a ser 5. Então, a variável A tem valor 4. A recebe A mais 1, né? Então, A vai receber 5. E depois que A recebe 5 é que eu faço a atribuição para B. Então, B vai receber 5. Quando eu imprimir o valor de A, eu vou imprimir 5. Quando eu imprimir o valor de B, eu vou imprimir 5. Vamos lá? Ver se é verdade? Ok, ó. Exemplo pré-fixado. O valor de A é 5. O valor de B é 5. Beleza. Vamos ver mais um exemplo. Agora, ó, o que foi que eu fiz? C recebe menos A. Nesse momento, o valor de A é 5, né? Então, eu estou fazendo menos A. Como esse decremento é pré-fixado, eu vou primeiro decrementar a variável A. Então, A vai receber 4, né? A recebe A menos 1, A recebe 5 menos 1, A recebe 4. Depois, eu vou atribuir esse valor 4 à variável C. Então, quando eu imprimir o valor de A, vai ser impresso 4. Quando eu imprimir o valor de C, vai ser impresso 4. Vamos lá testar, ver se é verdade. Beleza? Ó, o valor de A é 4, o valor de C é 4. Entendida essa questão de fazer o incremento ou decremento de maneira pós-fixada ou pré-fixada? Isso faz uma diferença enorme e você precisa entender isso direitinho. Ok? Agora vamos para os operadores relacionais. Então vamos voltar lá para o slide para a gente ver os operadores relacionais. Vamos lá? Bom, os operadores relacionais são aqueles operadores que são utilizados para fazer comparações, como maior, menor, menor igual, maior igual, igualdade e a diferença. Beleza? Eles sempre retornam um valor 0 se a comparação for falsa e 1 se o resultado da comparação for verdadeiro. Então, um exemplo. Aqui eu estou declarando variável A, que é do tipo inteiro, recebe 10, B recebe 10, C recebe 5. Então, se eu testar A maior que B, isso é falso. A não é maior que B, então o resultado é 0. Se eu fizer B maior que C, ora, B é 10, C é 5, então isso vai resultar no valor 1. Isso indica que o resultado dessa operação relacional de B é maior que C, ou seja, quando eu verifico B é maior que C, isso é verdadeiro. Então, isso retorna o valor 1. Quando eu comparo aqui A igual a B, então igual eu estou comparando. O valor da variável A é igual ao valor da variável B? É. A é igual a 10, B é igual a 10. Então, o resultado dessa operação de comparação é 1. Verdadeiro. 1 significa verdadeiro. B é diferente de C. Aí, quando eu quero
testar se uma variável, se um valor é diferente de outro, eu uso esse exclamação igual. Então, B é diferente de C, isso é uma operação relacional. Estou verificando se o B é diferente de C. B é 10, C é 5, isso é verdadeiro, então isso resulta no número 1, no valor 1, indicando que isso é verdadeiro. Vamos lá no código olhar alguns exemplos com operadores relacionais. Vamos lá. Bom, aqui eu printei então operadores relacionais, para a gente ver na saída do nosso programinha onde é que começa os nossos resultados com relação às brincadeiras que a gente está fazendo com os operadores relacionais. Então vamos lá. Primeiro eu atribuí 10 na variável A, depois eu atribuí 10 à variável B, e aqui eu estou fazendo a seguinte brincadeira: C recebe A maior que B. Então eu vou comparar A é maior que B, A é 10, B é 10, A é maior que B? Não. Se isso é falso, A não é maior que B, então C deve receber qual valor? 0. Então, quando eu for imprimir aqui o valor de C vai ser 0, vai imprimir 0. Depois eu faço C recebe A igual a B, então eu vou fazer essa operação relacional aqui, de testar se A é igual a B. A é 10, B é 10, então isso é verdade, então C recebe o valor 1. C vai receber o valor 1. Quando eu imprimir aqui o valor de C, vai ser impresso 1. Vamos testar? Vamos lá. Ok, ó, o valor de C é 0, no primeiro caso, porque ele é falso. A não é maior que B. E o valor de C é 1, no segundo caso, porque A é igual a B. Isso é verdadeiro. Ok? Então, o 0 representa o falso, 1 representa o verdadeiro. Ok. Próximo passo, vamos estudar os operadores lógicos. Então, vamos voltar lá para o slide para a gente estudar os operadores lógicos. Beleza? Vamos lá. Bom, os principais operadores lógicos são o i, o ou e a negação. Tá? Então, para a gente exemplificar, vamos ver alguns exemplos. Primeiro, eu estou declarando aqui variável A como inteiro, do tipo int, né? Variável do tipo int. A recebe 2, B também é do tipo int, recebe 4, C do tipo int recebe 5 e D do tipo int recebe 7. Então, quando eu fizer A menor que B e I, né, que é o AND, C menor que D, qual vai ser o valor? Aqui eu vou testar. Ó. A menor do que B, isso é verdade, então isso vai retornar o valor 1. C menor do que D, isso é verdade, então isso aqui vai retornar o valor 1. 1 e 1 é 1, verdade e verdade, o resultado é verdade. Beleza? Se eu testar aqui, ó, A maior do que B, A é 2, B é 4. Não, falso, então isso já recebe 0. E C menor do que D, C é 5, D é 7. C é menor do que D, verdade, então isso aqui retorna 1. 0 e 1 é 0, falso. Falso e verdadeiro é falso. Ok, se eu tiver A menor do que B ou D maior do que C. A menor do que B, vamos avaliar primeiro essa expressão. A é 2, B é 4, então isso aqui é verdadeiro, retorna o valor 1, ou verdadeiro. Ou, bom, como a primeira expressão é verdadeira, eu não precisaria avaliar a seguinte, porque eu já sei que verdadeiro ou qualquer coisa é verdadeiro, né? Mas vamos avaliar. D maior do que C, D é 7, C é 5, isso aqui é verdadeiro. Se eu tiver A maior do que B ou C maior do que D, então A maior do que B, A é 2, B é 4, isso é falso, 0. Ou C maior do que D, C é 5, D é 7. Então isso aqui também é falso. Então, 0 ou 0, falso, ou falso é falso. O resultado vai ser 0. Beleza? Vamos dar uma olhada então no código, tá? Então, estou imprimindo aqui um texto operadores lógicos, beleza? Depois eu atribuo 10 na variável A, 10 na variável B, 5 na variável C e crio uma variável D. Então, neste caso, D está recebendo o valor dessa expressão. A igual a B e A igual a C. A é igual a B, A é 10, B é 10. Então, isso aqui retorna 1. A é igual a C, A é 10, C é 5. Falso. Então, isso aqui retorna o valor 0. 1 e 0 é 0. Então, quando eu imprimir o valor de D aqui, vai ser 0. No segundo exemplo, eu estou fazendo, ó, D recebe A é igual a B.
A é igual a B, A é 10, B é 10, isso aqui vai ser verdadeiro. E A é igual a C, falso. 1 ou 0 é 1. Vamos lá rodar? Ok, ó. O valor de D é 0 no primeiro teste e o valor de D é 1 no segundo teste. Então aqui, ó, como já era esperado, o resultado dessa expressão toda é falsa. Então, ele imprimiu 0. Na segunda expressão, o resultado é verdadeiro, né? Porque verdadeiro ou falso é verdadeiro. Então, valor 1 na saída. Vamos agora ver mais um operador interessante, que é o operador sizeOf. Tá? Vamos lá para o slide. O operador sizeOf, ele retorna o tamanho de um tipo no seu sistema operacional, no seu compilador que você está usando. Então, por isso ele é bastante interessante. Então, como é que eu uso? Por exemplo, eu preciso declarar uma variável A que é inteira, uma variável inteira qualquer. E aí depois, se eu quero saber qual o tamanho de um long no compilador e sistema operacional que você está usando, eu uso o sizeOf de long. Isso vai me devolver um inteiro que representa a quantidade de bytes utilizadas para armazenar um long. Que no meu caso aqui, no meu compilador e sistema operacional, é 8. Ou seja, eu uso 8 bytes, né? O meu compilador aqui usa 8 bytes para representar um long. Beleza? Se eu quiser, qual o tamanho de um SHA? Quantos bytes são utilizados para armazenar um valor SHA? Então eu uso A recebe sizeOf de SHA. Beleza? No meu compilador, 1. E assim eu posso fazer para qualquer tipo de dados. Vamos ver lá no código como é que fica? Então vamos lá. Ok, aqui eu mandei uma mensagem, operador sizeOf, depois eu saí pegando quantos bytes o meu compilador utiliza para armazenar uma variável do tipo long, SHA, short, float, double e void. O que significa quando eu coloco sizeOf de void asterisco? É quantos bytes o meu compilador está utilizando para armazenar um ponteiro ou para uma variável que representa um ponteiro, um endereço da memória. Beleza? Isso também vai ser interessante lá no final da disciplina. Então vou rodar aqui para a gente ver. E, ok, tá aqui os valores. Tá? Um long no meu compilador, ele utiliza 8 bytes, o SHA 1 byte, o short 2 bytes, o float 4 bytes, o double 8 bytes e um ponteiro 8 bytes. Vamos voltar para o slide para a gente estudar um pouco sobre a precedência de operadores. Vamos lá. Como em uma expressão aritmética, nas expressões aqui em computação, na linguagem C, né, em uma linguagem de programação, eu também tenho um conjunto de operadores diferentes e esses operadores, como na matemática, têm uma prioridade entre eles. Tá? Então aqui estão listados os operadores da linguagem C em ordem de prioridade, da menor prioridade para a maior prioridade. Então, por exemplo, a menor prioridade é a atribuição, o incremento, aqui decremento, multiplicação, né, divisão. E aí vai subindo aqui a precedência. Ó. O i, né, o ou, depois a igualdade, a diferença, até os operadores de maior prioridade, que são, por exemplo, abre-chave, fecha-chave, abre um colchete, fecha um colchete. Semelhante a expressões aritméticas lá na matemática. Tá ok? Vamos dar uma olhada para exemplificar a precedência de operadores na prática, olhando lá o nosso código. Ok, para exemplificar a precedência de operadores, veja que eu primeiro coloquei uma mensagem aqui, né? Precedência de operadores. E aí eu fiz uma brincadeira. Ó. A recebe 10 vezes 2 igual a 2. Então, quando eu for analisar essa expressão, A recebe 10 vezes 2 igual a 2, o que é que vai ser executado primeiro? Maior precedência é a multiplicação. Então, eu vou multiplicar 10 vezes 2, 20. 20 é igual a 2? Não, falso. Então, o valor aqui de A vai ser 0. Se eu quiser fazer essa avaliação primeiro, aí eu vou ter que usar os parênteses, porque parêntese força tem uma prioridade maior do que a multiplicação, tem uma precedência maior do que a multiplicação. Então, agora, nessa segunda expressão, ó, 10 vezes 2 igual a 2,
precedência do parênteses é maior. Então, primeiro eu vou avaliar essa expressão. 2 é igual a 2? Então isso retorna verdadeiro. Então isso retorna o valor 1. 10 vezes 1, 10. Aqui, ó, se eu quiser fazer primeiro a multiplicação e depois verificar, deixar isso claro, eu posso parentesar também por uma questão de clareza, deixar meu código mais claro. Então aqui eu vou primeiro fazer 10 vezes 2, 20. Depois eu verifico. 20 é igual a 2? Não, então o valor aqui também vai ser 0. Beleza? Vai ser impresso 0. Vamos ver, vamos rodar. Então, ó, no primeiro caso eu vou ter o valor 0. Por quê? 10 vezes 2, 20. Que executa primeiro a precedência da multiplicação. Depois, 20 é igual a 2? Não, falso. Então isso retorna 0. Então impresso 0. No segundo caso, primeiro eu coloquei a parentização, né? Então primeiro vou avaliar. 2 é igual a 2? É verdadeiro. Então 1. 10 vezes 1, 10. Então beleza, 10. Terceiro caso, para ficar claro, eu coloquei o parêntese aqui, para deixar claro que eu quero que primeiro seja feita a multiplicação, né? Como de fato é feito. Se eu não colocar o parêntese, né? Mas aqui é só para clareza. 10 vezes 2, 20. 20 é igual a 2? Não. Então isso retorna falso. Falso é o 0. Então impresso 0. Beleza? Tranquilo. Então vamos voltar lá para os slides para a gente ver mais alguns detalhes interessantes sobre operadores na linguagem C. Algumas palavras reservadas, né, da linguagem C. Então já falei que você não pode declarar uma variável, dar um nome a uma variável, né, com o valor de uma palavra reservada. Então, por exemplo, você não pode criar uma variável com o nome auto, ou break, ou struct, ok? Então, a linguagem C possui um total de 32 palavras reservadas e alguns compiladores incluem outras. Você não pode criar uma variável chamada floor, ou log, ou abs, ok? Vamos ver um exemplo disso lá no nosso código. Ó, aqui eu vou tentar declarar uma variável chamada double, mas double é uma palavra reservada. Será que eu vou conseguir? Quando eu executo, erro. Não posso. Por quê? Porque double é uma palavra reservada da linguagem C, ok? Então eu não consigo declarar uma variável com o nome double. Se eu comentar, meu código compila corretamente, ok? Bom, se você gostou da aula de hoje, então dá um like, clica no sininho, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Chama os amigos, marca os amigos, beleza? Se tem dúvida, deixa sua dúvida aqui nos comentários que nós vamos responder e até a próxima aula.